Olá, mamães, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer mais sobre esse assunto que tanto me perguntam, que é a diástase, tá? Então, nesse vídeo eu vou esclarecer os principais pontos e responder as principais dúvidas. Então vamos lá. A gente tem a musculatura principal do nosso abdômen, que é o reto abdominal, tá? Que é um músculo muito grande e ele tem duas porções. Vou colocar a foto aqui do lado para vocês verem como ele é originalmente. A diástase acontece quando as paredes dessa musculatura se afastam, tá? Então é o afastamento da musculatura reto abdominal. Então o que acontece? Durante os 9 meses de gestação, nosso útero vai crescendo, vai se expandindo e vai empurrando a parede da musculatura abdominal que vai se afastando. Isso é natural, por causa do crescimento do útero. Quando o nosso bebê nasce, aproximadamente 6 meses ou até 1 ano depois do parto, depende muito da mulher, do corpo, da gestação, depende de muitos fatores individuais, tá? Por isso que tem essa diferença de tempo. Mas no máximo, aproximadamente até 1 ano, essa musculatura volta e se fecha novamente, tá? Porém, algumas mulheres não volta totalmente e fica esse vão entre a musculatura. É a principal causa de dor muscular e flacidez na região da barriga. Mas isso eu vou explicar, daqui a pouco eu explico para você quais são os principais sintomas da diástase, tá? Que tem muita gente que tem e não sabe. É natural acontecer esse afastamento, porém, dependendo da mulher, acaba não voltando totalmente. E aí ela fica com essa diástase por anos e anos sem nem saber, tá? Alguns fatores favorecem o aparecimento da diástase, tá? Então eu vou explicar. Por exemplo, algumas mulheres estão mais suscetíveis. Por quê? Se o bebê nasce com mais de 4 quilos, ou seja, o bebê nasceu muito grande, é sinal que a barriga cresceu muito. Idade da mãe acima de 35 anos, porque já espera-se um pouco mais de enfraquecimento da região da musculatura. Gravidez de gêmeos também é um fator que acaba determinando, tá? E mais de uma gestação, tá? Então, se o seu caso você já passou por 2, 3 gestações, quanto mais gestação, maior a possibilidade de você ter diástase. Isso por quê? Porque a musculatura esticou, voltou. Aí segunda vez, esticou, voltou. Terceira vez, esticou, voltou. Então a musculatura vai ficando fraca se você não fizer um fortalecimento, tá? Então acaba aumentando as chances de ter diástase, ok? Outra coisa que me perguntam muito é sobre o uso da cinta modeladora. Ah, eu não tenho diástase porque eu usei a cinta já na maternidade, eu coloquei a cinta porque o médico me mandou, enfim. Eu não sou contra o uso da cinta modeladora. Tem muitos médicos que passam, que pedem para as mamães usarem logo após o parto, porque ela dá um conforto e dá uma segurança. Então, quando o nosso neném nasce, a gente tem aquela sensação estranha, né? De que a barriga tá toda mole, tá tudo solto, tá tudo flácido, água. Então, a gente usa a cinta, então dá uma segurança, dá um conforto pra gente. Então, ela é boa para isso, mas não significa que ela vai prevenir a diástase, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a cinta, ela só segura a sua musculatura para você se sentir melhor. Porém, ela não fortalece a sua musculatura. Então, muitas vezes você fica com a cinta lá o dia inteiro, você tá se sentindo bem e tal. Aí, quando você tira, parece que a sua barriga estufou de novo. E ela realmente estufa, porque a cinta, ela não dá consciência corporal que a gente precisa de fortalecimento da musculatura, entendeu? Então, não adianta nada você usar a cinta e não fazer o trabalho de refortalecimento da musculatura e achar que você vai prevenir uma diástase, que a sua barriga vai voltar. Não, a cinta não tem esse poder de voltar a nossa barriga depois do parto. Seria muito bom, inclusive, mas ela não faz esse trabalho, tá? Então, a resposta para quem me pergunta
se usar a cinta vai prevenir ou vai amenizar. Não, não vai, tá? Casos cirúrgicos. Tem muitas mulheres que perguntam, eu não sei se é caso cirúrgico, que médico que eu devo me consultar. Enfim, é sempre legal você ter acompanhamento do seu obstetra ou de algum médico de confiança para ir tirando suas dúvidas. A cirurgia da diástase, o que ela faz? Ela vai lá e costura a sua musculatura. Então, a sua musculatura vai se aproximar novamente. Porém, como todas as cirurgias, tem vários riscos, né? Uma cirurgia é invasivo, então a pessoa acaba se submetendo a vários riscos e não sabe realmente qual vai ser o resultado, porque ela pode ter um resultado positivo, como ela pode não ter. Então, eu sempre gosto de falar assim, se a sua diástase tá assim insuportável para você, tá afetando sua autoestima, legal você procurar saber da cirurgia, mas não deixa de fazer o trabalho de fortalecimento antes da cirurgia e depois, porque cirurgia também não faz milagre. E se você fizer exercícios em conjunto, você vai sempre ter uma melhora, um resultado muito mais positivo, tá? Então, mesmo que o seu caso seja cirúrgico, procura fazer fortalecimento, procura melhorar sua postura, sua consciência corporal, para depois passar por uma situação que é muito mais invasiva, certo? Agora eu vou explicar para vocês sobre os tipos de barriga e os tipos de diástase, tá? Existem vários tipos que estão relacionados com o tipo de barriga que você pode ter, certo? Então, lembrando, diástase é o afastamento da musculatura reto-abdominal. Esse afastamento, ele pode estar mais acentuado na região acima do umbigo, que é essa foto aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Tá vendo que a parte acima do umbigo que tá mais afastada? Essa é a diástase mais superior, tá? Ela pode estar relacionada com aquele tipo de barriga que às vezes as pessoas falam, eu tenho estômago alto. Pode ser uma diástase, tá? Que é aquela barriga que é mais alta. Existe a diástase central, né? Que é essa que fica assim, bem ao redor do umbigo. Só de passar a mão a gente já sente, já dá pra perceber. Uma característica dessa diástase central é aquela pessoa que tem o umbigo saltado para fora, sabe? Que às vezes a gestação empurra o umbigo para fora realmente, mas a tendência é ele voltar. Quando ele não volta e fica saltado, pode ser uma característica de diástase, sim, certo? Existe um outro tipo de diástase que é mais inferior, ou seja, o afastamento da musculatura reto-abdominal está mais acentuado na parte abaixo do umbigo, que é essa foto aqui, certo? Esse tipo de diástase, ele pode estar muito relacionado com aquela barriga pochete, sabe aquela barriga vental que fica saltada para fora, ou que fica inchadinho, assim, estufado na região embaixo do umbigo? Pode estar relacionado com esse tipo de diástase, tá? E existe mais um tipo de diástase, que é a diástase total, que é quando a musculatura inteira, desde aqui de cima até aqui de baixo, tá afastada, certo? Aí se caracteriza por vários tipos de barriga, tá? Desde a barriga tem o estômago mais alto, até a barriga mais avental, mais caída. Um fato que é muito fácil, assim, da gente saber se a pessoa tem diástase, se você apalpar a sua região, assim, próximo do umbigo, se você apertar ela e sentir que ela tá muito mole, muito flácida, pode ser sinal de diástase, sim. Ou então, quando você tá sentada e você vai levantar, ou então quando você tá deitada, faz força para levantar, ou então quando você vai fazer um exercício de abdominal convencional, e aí você percebe, isso é nítido, você percebe que salta um caroço, assim, bem na parte do meio da barriga salta um caroço, entendeu? Nessa linha, assim, do umbigo. Isso é característica máxima de diástase, entendeu? Então, só de você sentir
fez algum peso ou carregar algum peso, que a gente faz força no centro, né, da barriga, se você carregar algum peso e sentir esse caroço assim, esse calombinho subindo, né, uma protuberância do abdômen, é sinal de diástase também, tá? Sintomas de diástase. Então vamos lá. Mulheres que têm diástase reclamam muito de dores na região lombar, reclamam de muito enfraquecimento na região do abdômen, tá? Outra coisa também que é muito característico é incontinência urinária, né? Ou seja, aqueles escapes de xixi. Por quê? Porque a musculatura abdominal, ela está totalmente relacionada com o períneo, com o assoalho pélvico, tá? E aí, durante os 9 meses, conforme a sua barriga vai crescendo, todo o peso do seu útero fica em cima dessa região do períneo. Então, é muito comum, durante a gestação, as mulheres terem incontinência urinária. Dá para fortalecer durante a gestação, existem exercícios específicos para isso, mas quando a mulher não fortalece, ela pode continuar com incontinência urinária, esses escapes de xixi, depois do parto também, entendeu? E como a musculatura tá tudo, não dá para você separar a musculatura do corpo, né? O abdômen tá junto com o assoalho pélvico, tá junto com o interno da coxa, é tudo uma coisa só, tá tudo ligado. Então, se você não fizer um trabalho de fortalecimento da região do abdômen e se você tiver diástase, que é uma característica de abdômen fraco, você pode ter incontinência urinária também. Então, se você não estiver sentindo, apalpando ou visivelmente que você não tem diástase, mas você tem escape de xixi, pode ser um sinal de diástase. Pode ser apenas o períneo enfraquecido, que você trabalha facilmente sozinha em casa, como pode ser uma diástase que você pode amenizar também em casa com exercícios específicos, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre exercícios. Tem muita mulher, tem muita mamãe que me pergunta se acabou de ter neném, tá se sentindo bem, já estava acostumada a fazer exercício físico, fazer crossfit, ou fazer dança, ou fazer alguma outra atividade, musculação, e que já está se sentindo bem, já está preparada, quer voltar aos exercícios para o corpo voltar mais rápido, né? Daquela ansiedade. Então, assim, alguns cuidados são necessários, tá? Eu trabalhei 15 anos em academia e eu nunca vi uma pessoa, um professor, diferenciar o trabalho que é feito com as mulheres no pós-parto e o trabalho com outras mulheres qualquer. Eu só senti isso na pele realmente quando eu passei pelo meu pós-parto, quando eu tive meu filho. Então, quer dizer, a mulher que teve neném, é lindo falar, né, que voltou pra academia, ela tem um neném de 2 meses, já tá treinando, tá pegando pesado, né? Parece que a sociedade cobra um pouco isso, né? A mulher, ela tem que parir e já tá linda, treinando, maquiada, magra, né? E a realidade é bem diferente, né? A gente tem uma dificuldade enorme de voltar à nossa rotina, que dirá aos nossos cuidados. Então, eu cansei de ver mulheres nesse período de pós-parto voltando para academia naquela ansiedade, e aí vai para a máquina de agachamento, vai para o crunch, né, que é a máquina abdominal, vai fazer leg press, né, vai pegar as anilhas, vai colocar caneleira, ok. Mas fico alerta, mesmo que o seu corpo seja muito treinado, que você tenha feito muitos anos de atividade física antes de engravidar, alguns cuidados nesse período pós-parto o seu corpo precisa, porque a gestação é uma mudança drástica, tanto hormonal, psicologicamente, é uma mudança enorme no nosso corpo, a gente perde massa muscular, entendeu? E aí o que acontece? Você volta para esses exercícios complexos, né, que a gente chama, que são multiarticulares, que exigem uma consciência corporal, exige um estágio mais avançado de treinamento. Você volta a fazer isso sem que o seu abdômen, sem que o core, né, que é essa parte central, é a principal região do nosso corpo, se não tiver fortalecido, mesmo que você não tenha uma diástase, você pode
fazer ela acontecer se você não fizer os exercícios adequados. Então, necessariamente você precisa de um trabalho de fortalecimento específico que a gente quase não vê nas academias. Ninguém faz um trabalho específico com uma mulher no pós-parto. São raras pessoas que respeitam o corpo da mulher nesse período. São raros profissionais que sabem trabalhar com uma mulher no pós-parto. E eu sei porque eu cansei de ver isso. Então, toma cuidado com os exercícios de sobrecarga que você faça. Se você não tiver com a região muito fortalecida, você pode vir a causar uma diástase ou dificultar o trabalho de volta do seu corpo. Achando que você está fazendo o trabalho para voltar o mais rápido possível, você pode fazer o trabalho contrário, entendeu? Então fica meu alerta. Cuidado com agachamentos, cuidado com leg press, cuidado com cargas, tá? Cuidado com a sobrecarga e principalmente cuidado com os exercícios abdominais. Existem exercícios que você tem que tomar um certo cuidado. Por exemplo, a prancha. A prancha abdominal, ele é um exercício excelente para postura, para fortalecimento, para consciência corporal. Parece fácil de fazer, mas é super difícil, é super complexo. Mas a prancha, ela tem um lado muito positivo, porque ela trabalha as fibras internas, ao contrário da maioria dos exercícios tradicionais que a gente vê. Abdominal convencional, máquinas, trabalham mais a musculatura externa, as fibras externas. E a prancha, ela consegue ir mais a fundo. Porém, ela exige uma consciência corporal um pouco maior das pessoas. Eu não sou contra fazer a prancha nesse período de pós-parto. Porém, você tem que estar com o abdômen já fortalecido e com uma consciência corporal melhor dos movimentos. Entendeu? Não adianta você não fazer os exercícios anteriores e ir lá e fazer a prancha e não tá sentindo, não tá conseguindo manter a postura e forçar na prancha. Não, aí ela vai te levar ao resultado totalmente contrário do que você quer, um resultado totalmente negativo. Então você tem que estar com o seu abdômen bem fortalecido, sua consciência corporal bem trabalhada e fazer sim a prancha, porque ela vai te trazer benefícios excelentes. A prancha, de qualquer maneira, você começa com ela simples e aí a gente vai aumentando o grau de dificuldade, sempre proporcionando mais instabilidade para poder ir trabalhando e buscando mais as fibras internas, que são as fibras que estão mais enfraquecidas e são as mais difíceis de se trabalhar, tá? Então não existe exercício bom ou ruim, pode ou não pode fazer. Existe o cuidado, existe a individualidade, existe a condição do seu corpo que se encontra nesse momento, tá? E existe o respeito. Você tem que respeitar o seu corpo e a pessoa que está trabalhando com você, o professor que está com você, precisa ter consciência disso, desse respeito, tá? Então, para quem me pergunta, fica aí a resposta, tá bom? Sempre individualidade, sempre o respeito no corpo e esperar que as mudanças todas que aconteceram no seu corpo, elas vão voltando aos poucos, com atividade física e com alimentação adequada. Isso vai ajudar muito, tá? A alimentação para quem tá no pós-parto também é muito importante, porque a gente sente mais fome, né? Se você estiver amamentando, se for o seu caso, você sente mais fome, porém você não pode sair comendo tudo, até porque você tem que ter muita qualidade na sua alimentação, porque tudo que você come vai ser passado pro seu leite. E também o que você come vai ajudar ou não na volta do seu corpo. Então é sempre legal tirar dúvidas, ter o trabalho de uma nutricionista. No meu programa também eu tenho várias dicas feitas por uma nutricionista que é especializada em nutrição maternal e infantil. Então ela soube direitinho buscar o que a gente precisa, alimentos rápidos, práticos e que não tomem muito tempo da mãe que está nesse período, certo? Então fica aí o alerta em relação aos exercícios também para quem me perguntou. Algumas pessoas me perguntam também como que eu sei se eu tenho diástase. Então vamos lá. Se você não tiver um médico, não precisa, tá? Tem algumas mulheres que conseguem o diagnóstico já no médico fácil, no atendimento de pós-parto, mas você pode fazer o autoexame na sua casa mesmo, que é muito simples, certo? Então é o seguinte, você vai deitar na sua cama, confortável, relaxa a musculatura, tá? E aí você vai
colocar 2 dedos acima do umbigo, na sua linha acima do umbigo. Coloca 2 dedos, assim, nessa posição, tá? 2 dedos acima, 2 dedos abaixo do umbigo, em cima da sua linha alba, certo? Aí você vai fazer uma contração muscular, ou seja, como se você fosse fazer um exercício abdominal. Você sobe um pouquinho o tronco. E o que acontece? Nas mulheres que não têm a diástase, quando elas fazem essa contração do abdominal, quando elas sobem o tronco, os dedos são empurrados para cima, porque a musculatura vai contrair, vai empurrar o seu dedo para cima, tá? Para fora. Nas mulheres que têm diástase, o dedo não se mexe, então o dedo fica afundado sobre a linha alba. Isso é a diástase, tá? Você consegue sentir com os seus dedos. Tem mulheres que você consegue até colocar 4 dedos, 5 dedos acima, tá? Até na direção assim subindo, ou abaixo também. E aí você consegue saber o comprimento dessa diástase, entendeu? E a profundidade também você consegue medir. Ou seja, o esperado é que a distância da sua musculatura do reto abdominal tenha aproximadamente 1,5 dedo, mais ou menos, dependendo de quanto tempo você está no pós-parto. Tá? E aí com o trabalho de fortalecimento você consegue diminuir essa distância, tá? Se você tiver com mais do que essa medida, é porque você está com uma diástase, então você precisa de alguns cuidados específicos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser conversar comigo, pode me escrever, tá bom? Eu vou sempre respondendo todas as perguntas e beijo pra vocês.